começando mais um programa do UD aqui na TVB pra você, ó, com o maior carinho, falou? Programa que procura levar você, principalmente você jovem que está aí na hora de decidir o que será, o que você vai ser na vida além de gente grande. É ou não é? Não é? Poxa, que curso eu vou optar, pra onde eu vou estudar, tal. Então, o programa do UD está aqui para procurar te ajudar um pouquinho mais, ou te confundir, talvez, né? Quem sabe, né? Mas a nossa intenção é ajudar, tá bom? Se você quiser entrar em contato com a gente, pode ser através de carta ou e-mail. Nosso endereço está aparecendo agora no seu televisor. Deixa eu conferir no monitor. Aê, agora apareceu. Olha só. Programa do UD, a rua é Professor Jorge Renes, o número 155. Conferiu, né? Certo? O bairro Jardim Chapadão, cidade de Campinas. O nosso CEP é 13070-142. Aê, obrigado. Fica soprando aqui. Assopra de novo, faz assim, ó. Aí, obrigado, muito obrigado. E também tem o endereço de e-mail do Mala que vos fala. É o udi@tvb.com.br. Fique sempre à vontade aí para interagir com a gente, falar o que você tá achando do programa, tá legal? Se você não gostar do programa, fala pra gente. Se você adorar o programa, fala pra um monte de gente, tá? Tudo bem? E pra gente também, faz bem, né? Hoje a gente vai estar conversando com um profissional de sociologia. Vamos ver aí a profissão de sociólogo, é assim que se fala, né? E vou aprender um monte aqui hoje, como sempre, tá bom? Antes da gente chamá-lo, vamos colocar uma agenda. Oi, desculpa o quê? Fala aí. Você não fez nada, eu não fiz nada. O que aconteceu? Hã? Bom, nós vamos pra agenda ou vamos chamar? Ah, tá. Então tá bom, vamos lá. Vou chamar o nosso entrevistado que teve coragem de comparecer no programa como o nosso. Muito obrigado, Glaucão. É o professor Glauco Barsalini. Ele é bacharel, licenciado em Ciências Sociais, mestre em multimeios pela Unicamp, escritor, professor da Faculdade Padre Anchieta, Jundiaí, da Universidade Paulista, Unip, da FUPESP Paulínia e da Faculdade de Jaguariúna e também da Policamp. Ó, quase não cabeu na minha ficha aqui, Glaucão. Vem cá, esse é o professor Glauco, galera. Obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Gente, uma simpatia de pessoa. A gente tava conversando antes de começar o programa. Já vi que tem tudo de bom, apesar de ser palmeirense, não, amor? Brincadeira. Eu não sou. A galera que me assiste sabe que eu falo de futebol só pra brincar, porque eu não sou fanático. Nem um pouquinho, né? Hoje? Nem um pouco. Só que quando tem Palmeiras e Corinthians, eu torço pro meu time. Corinthians, você torce pro seu Palmeiras, meu amor. Glauco, obrigado por ter vindo, viu? Legal, muito obrigado pelo convite. E eu achei muito legal aquilo que eu te falei lá quando você chegou na emissora. Pô, um jovem sociólogo. Eu realmente estava esperando, já quebrou um lance que eu estava esperando. Eu achava que sociologista, sociólogo, né? Fosse sempre o pessoal de mais idade. Eu tive filosofia no colégio. Né? A gente está vendo aí hoje um trabalho voltado para que a sociologia seja uma das matérias no ensino médio. Né? Então, e o meu professor de filosofia, eu lembro muito bem dele, super calmo, centrado. Ele era padre, ele falava baixinho, era tranquilo. Bom, mas vamos ao que interessa, principalmente para a galera que está nos assistindo aí. Por exemplo, um breve relato do que é um sociólogo. O que faz um sociólogo? Então, Udi, assim, o curso de sociologia... Na verdade, é um curso que se chama Ciências Sociais. Isso. Então, é um curso aberto, porque ele traz 3 áreas do conhecimento científico nas ciências humanas, né? Que é a sociologia, a antropologia e a ciência política. Certo. Então, assim, na verdade, você não faz um curso de sociologia, você faz esse curso de ciências sociais. Ciências sociais. E você se forma nessas 3 áreas. Aí existem modalidades, tem gente que se especializa em sociologia, tem gente que se especializa em antropologia e tem gente que fica cientista político, né? Então, qual que é a diferença básica entre uma e outra área, sub-área desse conhecimento das ciências sociais? O antropólogo, ele estuda comunidades, estuda microsociedades, né? Então, comunidades que estão dentro de uma sociedade maior. Pensa que é só estudo dos índios, não é só isso? Não é só isso. Você pode ter antropologia urbana, você pode estudar as tribos urbanas, né? O cientista político estuda o Estado, poder, né? Estuda os partidos políticos. E o sociólogo, ele estuda a sociedade, né? Então, o objeto dele é amplo. Por quê? Porque a sociedade envolve economia, envolve política, envolve religiões, envolve culturas, né? Envolve as comunidades. Então é muito amplo.
Então, o sociólogo, ele é um sujeito que está preparado para poder dialogar e lidar com esse universo amplo, esse é chamado objeto de estudo do sociólogo, a sociedade. Né? Correto. Legal, obrigado. Opa. A gente tem uma pergunta da moçada aí, nossa equipe vai às ruas para saber o que a moçada quer saber das profissões que vem aqui, né, serem explicadas pelos próprios profissionais, tá? Então vamos ver? Primeira pergunta da galera aí, mostra pra gente, diretor. Meu nome é Aline e gostaria de saber qual é o perfil exigido por esse mercado de trabalho. É Aline, né? O nome, é isso? Eu cortei um pouco o começo? Oi? Como é que ela... Aline, isso. Aline. Daí. Quer saber do perfil? O perfil, bom, é assim, na verdade, antes talvez fosse bom falar do que mercado é esse trabalho, né? Isso eu vou perguntar com certeza. Pode falar antes. Porque pra gente entender o perfil da pessoa, a gente tem que entender então, mais ou menos que mercado é esse, né? Legal. Olha, o sociólogo é um sujeito que é acostumado treinado para pensar, né? Para ser um intelectual, na verdade, né? E para analisar o mundo que cerca a gente. Então, geralmente ele vai ser professor, né? E geralmente ele vai ser professor de universidade, ou então ele vai ser professor agora com esse currículo novo, né? Essa expectativa nova é ser professor de colégio, colegial. Mas existem outras possibilidades também para um sociólogo, né? Trabalhar em empresas privadas procuram menos, empresas públicas tendem a procurar um pouco mais, porque é necessário muitas vezes fazer análise de sociograma, ou seja, né, gráficos de populações, por exemplo, né? Quem faz isso? É o sociólogo. Pesquisas, IBGE, IBOP, sempre envolvem a necessidade de um profissional dessa área, do sociólogo. No campo da política mesmo, né? É muito comum nas administrações públicas se necessitar do sociólogo. Então, assim, qual que é o perfil? Né? Geralmente, quem vai procurar essa área de sociologia, filosofia, história, são pessoas que têm uma preocupação com transformação da realidade, né? Então, parte daí. São pessoas que têm essa necessidade de transformar a realidade. Isso é muito comum nos jovens, né? Isso é muito comum naquelas pessoas que procuram estudar sociologia, que são jovens, inclusive. Também a gente tem um público um pouco mais experiente, vamos dizer assim, que vai buscar estudar sociologia, filosofia, aí talvez não por uma característica de querer transformar imediatamente o mundo, mas por uma característica de querer entender melhor as coisas que o cercam, né? Então aí já é um outro perfil, né, de pessoa em função da idade que ela tem, né? Então a sociologia é muito interessante porque ela abre muito o universo mental das pessoas, ou seja, elas passam a enxergar aquilo. Tem um sociólogo importante de nível internacional que diz assim que a sociologia trabalha com o invisível, ou seja, elas passam a enxergar, né, o que não está tão imediatamente à visão das pessoas, né? Posso dar um exemplo? Pô, claro, por favor. Suponha uma família almoçando, né? E o pai pergunta para o filho: escuta, como é que foi lá na escola? Isso aí, para qualquer pessoa, pode ser visto assim: bom, o pai quis saber como é que foi na escola, né? Uma coisa objetiva. Participar da vida do filho. Participar da vida do filho. Mas por trás disso, pode ter um sem número de relações intrafamiliares. Questão de hierarquia, poder do pai sobre o filho, né? A questão da preocupação do pai sobre o filho também, né? Correto. E todas essas coisas que podem estar por trás dessas relações intrafamiliares, né? Elas podem ser analisadas, tanto pelo psicólogo, quanto pelo sociólogo, quanto pelo filósofo, percebe? Então a gente pode chegar até graus de detalhamento dessa natureza, quando se estuda, né, esse tipo de ciência. Show de bola, estou aprendendo muito sobre sociologia aqui, legal. Bom, agora a gente já vai pro primeiro intervalo comercial, assim, já vamos falando próximo. Olha aí, eu botando aí a carroça na frente dos UDIs, né? Galera, fica por aí então, a gente vai para um breve intervalo comercial, voltamos já conversando mais com o professor Glauco, tá legal? Olha a dica aí antes de sair pro comercial, fica atento.
Dicas de estudo do programa do UD. Nos seus trabalhos, tente alinhar todas as anotações feitas anteriormente, reescrevendo-as com suas palavras e encaixando-as nos itens que você se propõe a desenvolver. Lembrando que em um trabalho bem feito, os textos são bem encadeados e os conteúdos relacionados. Poxa, quase não li tudo a tempo, hein? A gente volta já já, tá bom? Do meu tempo, hein? Só falava música do tempo aí do apresentador. Não mostra a minha idade não, galera. Para com isso. Mais uma dica de estudo pra você no programa do UD. Depois a gente continua o nosso papo. Olha aí, dicas de estudo. Escolha um lugar para guardar os materiais que vai utilizar em seus estudos, mantendo sempre organizado. Use-os na medida da necessidade e em seguida recoloque-os no lugar devido. É isso aí mesmo, né, turma? Senão a gente vai espalhando tudo na hora de estudar. Cadê meu livro de sociologia? Foi assim contigo? Mais ou menos. A gente vai aprender. Mas a gente aprende a ficar organizado depois que já passou aquela época que a gente tinha que ficar. É, né? Verdade, é verdade. Pô, hoje eu sou super organizado, tranquilo. Vamos lá. Bom, a gente tem mais uma pergunta aí que a nossa equipe foi gravar nas ruas. Vamos ver o que a moçada está querendo saber. Vamos lá, fala aí. Pergunta pro Glauco. Meu nome é Natália e eu gostaria de saber o que um profissional dessa área precisa fazer para se destacar no mercado. A Natália quer saber o que o profissional dessa área precisa fazer para se destacar no mercado. Natália, você é um profissional que se destaca no mercado. Sei lá. Sim, vamos não. Sei lá. Olha, na verdade é assim, acho que a primeira coisa é ter consciência do papel que tem, né? Quer dizer, é importante que o profissional seja sempre estudioso, sempre dedicado, né? No caso das ciências sociais e da sociologia, está dentro das ciências sociais, é necessário que ele estude, ele vai ter que sempre estar se reciclando. Agora, para isso também é necessário que ele tenha uma abertura muito grande para o novo. Certo. Então, talvez isso não seja peculiaridade do sociólogo, isso é peculiaridade de qualquer pessoa que procura se destacar no mercado, né? Abertura para as novidades, né? Mas tem que ter, nós estamos aqui falando, por exemplo, do sociólogo, claro, tem a ver com todas as outras profissões. Tem. Mas eu acho que a profissão de vocês, principalmente, né? Tem muita profissão, por exemplo, que não precisa ler tanto quanto a de vocês. A nossa profissão é uma profissão que exige leitura, ver filmes, muito, né? Viajar. Exige que a gente, vamos dizer, tenha contato com o mundo. Correto. E sempre com um olhar de observador, né? Faz parte da nossa maneira de ver as coisas, né? Então, isso nos leva a poder ser melhores, né, naquilo que a gente procura fazer. Agora, é importante dizer que há vários nichos nesse mercado, né? Você vai encontrar desde o professor do colégio, que tem um determinado enfoque, desde o pesquisador de um instituto de pesquisa mesmo, ou então de uma empresa pública ou privada, até um professor universitário. Cada um deles, sobre cada um deles se exige alguma coisa, né? Sobre esse sujeito que trabalha numa empresa, se exige uma visão pragmática, prática, né? Sobre esse sujeito que trabalha na escola, se exige didatismo, ou seja, que essa pessoa seja didática, né? Sobre esse professor universitário, muitas das vezes, se ele é um pesquisador de pós-graduação, se exige erudição, ou seja, que ele conheça muito mesmo, né? A respeito de muitas coisas, né? Então, aí depende aí do nicho desse tal mercado. Gente, a gente teria aqui 5 horas de programa numa boa. É verdade, porque é complexo. Seria um prazer. Né? É complexo. Seria muito legal. Nós vamos mostrar agora um pouquinho do dia a dia do profissional sociólogo, tá? É um quadro do nosso programa que chama É Assim Que Se Faz. Vamos acompanhar junto com o pessoal de casa. Veja aí, é assim que se faz. A palavra sociologia significa o estudo da sociedade. O sociólogo se dedica a estudar os indivíduos em grupos, através de pesquisas e observações. A ferramenta de trabalho deste profissional é o pensamento. O homem é feito para viver em sociedade e para estudar o desenvolvimento de antigas civilizações e suas leis até hoje, o sociólogo é indispensável. A sociologia é uma ciência, né? Resumidamente, a sociologia é a ciência da sociedade. O cientista social é aquele que procura analisar a sociedade, discutir
as mudanças sociais, principalmente dentro do capitalismo. O sociólogo tem que usar uma metodologia, né? Se é uma ciência, ele tem que ter uma metodologia. E a metodologia é a pesquisa. Ele tem que dizer, olha, é assim porque os dados são esses. É evidente que não há neutralidade científica. É diferente um sociólogo ligado ao Movimento Sem Terra e um sociólogo ligado à UDR. Quer dizer, cada um vai ter sua perspectiva. Agora, qual que é a verdade? Na sociedade não existe neutralidade científica, né? Toda a realidade social ela é permeada de visões de mundo, de juízo de valor, de ideologias. A sociologia desenvolve o pensamento crítico. Por isso, muitos profissionais optam em ser professores, mas existem outras áreas. Olha, o mercado não é muito grande porque não há regulamentação da profissão. Mas os sociólogos, os formados em sociologia, ele pode trabalhar num órgão do governo como assessor, ele pode trabalhar na Câmara Municipal, na Assembleia ou na Câmara Federal, no Senado, como assessor de um deputado, de um senador. Ele pode trabalhar em organizações não governamentais. Ele pode também ser chamado até para trabalhar numa empresa privada, né, no setor de planejamento, de levantamento de dados. Mas a profissão mesmo ainda não foi regulamentada. Estudo e pesquisas constantes são essenciais para quem quer ser sociólogo. Ele tem que ser uma pessoa curiosa, né? Porque a sociologia não é uma ciência como a física, a química, a biologia, que são ciências naturais, né? O laboratório do sociólogo é a sociedade. Então, ele tem que ter essa vontade de saber por que a sociedade está hoje assim, né? Os fenômenos sociais, por que eles são o que são? E como fazer uma mudança disso? Que a realidade, ela tem outras dimensões, além dessa dimensão que a gente conhece pelo senso comum. A ciência é justamente um conhecimento diferente do senso comum. Aí, galera! Legal! Vamos continuar o papo aqui com o professor Glauco. Glauco, eu quero saber o seguinte. Quem se decide a fazer sociologia, ciências sociais, melhor dizendo, né? O que vai encontrar no curso? Você dá aula também, além de dos inúmeros títulos que eu falei no início. O que vai encontrar no curso? Bom, vai encontrar justamente esse universo, o curso de Ciências Sociais, esse universo aberto, né, de leituras e reflexões e debates, né, vai ter que participar de vários debates, né, vai ter que participar de vários seminários, e vai ter oportunidade também de realizar alguns seminários, né. O que é muito interessante é que para uma boa parte das pessoas que acaba se dedicando à sociologia, e que talvez não entre imediatamente no mercado de trabalho, essas pessoas muitas das vezes conseguem oportunidades de fazer intercâmbios, às vezes fora do país, né? Legal. O que faz com que elas possam ampliar ainda mais o seu universo de conhecimento, né? Então vai encontrar isso. Agora, depende também, né, Woody, da faculdade do curso, né, da proposta do curso. Há faculdades que tem um curso que é tem lá um ciclo fundamental e depois abrem para vários outros cursos. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de fazer muita coisa na história, alguns cursos na filosofia. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de pesquisar história mesmo, história de Campinas mesmo, do século XIX. Ganhei uma renite por causa disso, viu? Foi porque não usei máscara, tal, né? Aquelas máscaras para proteção. Tive a oportunidade de fazer disciplinas na música, né? Na faculdade de música, né? Tive a oportunidade de fazer disciplinas na faculdade de economia. Então, porque o curso que eu fiz aí na Unicamp permitia essa abertura, né? Então, isso foi muito interessante, porque, nossa senhora, a gente aprende muita coisa, né? E se abre, né? Para esse mundo de aprendizado. Depois, na pós-graduação, fui acabar fazendo cinema,
Depois, hoje eu faço disciplinas eventuais na filosofia, então é muito legal. Daí que veio, você foi fazer cinema. Daí que veio o Mazzaropi. É porque eu estou mostrando aqui um livro do Glauco, o Mazzaropi e o Jeca do Brasil. E a gente, antes de começar a fazer o programa, tá conversando. Pô, você é ligado no Mazzaropi? Eu também sou. E a gente descobriu que praticamente pelas mesmas razões. O vovô do Glauco levava sempre para assistir os filmes. E meu pai me levava sempre para ver os filmes do Mazzaropi. E está aqui o livro dele, O Jeca do Brasil, Mazzaropi. Muito legal. Aqui está um outro livro seu, Sociologia Geral e do Direito. Você tem contra os canhotos? Não tem pro esquerdo? Ridículo, ridículo. Deixa eu mostrar esse livro. Esse livro aí é com mais colaboradores, né? E houve um congresso de sociologia do direito no Brasil, eu participei, e daí a gente se inspirou e acabou fazendo esse livro, né? Legal. Eu acabei me formando também em direito, né? Não milito nessa área, não, assim, né? Eu sou mais sociólogo mesmo. E quais as organizações que se interessam pelo trabalho do sociólogo que você poderia destacar aqui também, para o pessoal saber se vai optar para estudar ciências sociais? A maioria do leque, né? Que ele pode... Então, como é um profissional, assim, que tem uma crítica, né? Que tem um raciocínio aguçado em relação às coisas que acontecem na sociedade. Então, tem muitas ONGs também que se interessam, né? Pelo trabalho desse profissional. Legal. Nacionais e internacionais, né? Aqui, eu estava comentando com você agora há pouco, né? Que aqui no Brasil, eu recebi um e-mail recentemente, há uma instituição estrangeira que trabalha com crianças na América Latina, que tem uma das suas subsedes aqui no Brasil, que está procurando um sociólogo para gerenciar o trabalho dela, né? Que legal. Então, é diferente de assistencialismo, de assistência social, é diferente de promoção social também, imediatamente, né? Mas tem uma relação indireta, né? Às vezes até direta. Então, é muito interessante. Por exemplo, esse trabalho do Mazzaropi, a gente tem procurado, por esforço pessoal, né, não só meu, de um grupo de pessoas, né, e alguns artistas também, né, dentre eles, um dos artistas que trabalha com uma personagem caipira, né, é um irmão meu, né, o Heitor. A gente tem meu menino, isso, é meu irmão. E a gente tem procurado, junto a outros grupos também de estudos, de pesquisa e de trabalho cênico, reelaborar uma forma de fazer de novo um circo-teatro, né? Um circo-teatro. Então, esse tipo de trabalho, que não é vinculado à questão financeira diretamente, é um tipo de trabalho que está vinculado a uma preocupação cultural e uma preocupação de transformação das pessoas, né? Na medida em que a gente traz aí, no caso da cultura caipira, traz a baila, né? A discussão da cultura caipira, isso de uma forma gostosa, de uma forma que as pessoas gostam de ver e tal, a gente pode estar conseguindo transformar um pouco também, né? As pessoas que estão hoje numa sociedade de consumo, né? E que passam, de repente, a também consumir algo que é considerado atrasado, de repente não é. De repente faz parte das origens dessas pessoas aqui em São Paulo, né? Da nossa cultura e tal. Então, eu acho que é interessante porque a gente faz vários tipos de trabalho, sejam eles remunerados, sejam eles não remunerados, por questão de ideologia mesmo. Né? E tem muitas profissões assim também. Com certeza. Né? Com certeza. Minha, do seu irmão. Né? Com certeza. A gente também faz muitas coisas remuneradas e muita coisa que a gente faz não remuneradas que remuneram muito a alma, o espírito, né? Exatamente. Acabam sempre trazendo assim, um pagamento muito gostoso. Isso é legal. Né? Glauco, eu sempre faço uma pergunta de um conselho tal, mas eu acredito o seguinte, como eu vi as perguntas que nós temos aí, que a equipe foi às ruas, eu vou deixar o jovem fazer para você, tá legal? Faça a pergunta pro professor Glauco aí. Manda ver, diretor. Meu nome é Gabriela e a pergunta é: que conselhos você dá para quem quer seguir essa profissão? Essa seria a minha última pergunta, pessoal. Foi legal saber que estava gravada já com essa moleca aí, né? Não peguei o nome, é Daniela, né? Parece. Gabriela. E aí?
Quais conselhos você dá para uma pessoa que está assim, eu estou propenso a escolher ciências sociais? Olha, o conselho que eu dou é o seguinte, eu acredito muito na vocação, né? A gente tem que escolher aquilo para que a gente tem vocação. Se você for ver hoje, Woody, Brasil e talvez o mundo, né, há uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem se sustentar ou então ter um grande sucesso profissional, né? Porque as economias estão em processo de retração, então isso é duro de falar para um jovem, né? Porque o jovem está cheio de energia, tem que colocar essa energia para fora, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não importa, né, a profissão que você escolha, importa que você escolha em função de uma descoberta interna, né? Esse é o conselho que eu posso dar. Legal. Ou seja, você tem que fazer, né, um processo de incursão interna para saber efetivamente o que é que você tem a dizer para o mundo, né? Se o que você tem a dizer para o mundo é na área da sociologia, vai lá, né? Se o que você tem para dizer para o mundo é na área da arte, vai lá. Se é na área do direito, se é na área da medicina, né? Ou se é para ser um jardineiro, tá certo? Vai lá, né? Seja isso tudo com muita dignidade, né? Então, esse o conselho que eu posso dar. É a vocação, é aquilo para que a gente veio, né? Nós viemos para alguma coisa. Pode crer. Bom, obrigado pelo conselho. Legal. Curti muito. Assim como também curti sua pessoa. Opa, é muito simpático, parabéns. Adorei. Muito obrigado pelo carinho de ter vindo aqui. Já tinha... De ter explanado da forma gostosa e carinhosa como você explanou aí sobre a sua profissão. Obrigado ao Heitor de estar aqui no estúdio também, assistindo o Maninho, falando com a gente aqui. O Heitor, que é ator, né, faz o Nhô Menino. Um abraço pro Nhô Menino, sucesso também para você. E a gente esteve aqui hoje, turma, com o professor Glauco Barsalini. Olha que legal, deixa eu falar algumas coisas de muitas que ele faz. Ele é bacharel, licenciado em Ciências Sociais e mestre em Multimeios pela Unicamp. É escritor, vocês viram aí, nós mostramos 2 dos livros que ele já escreveu. Ele é professor da Faculdade Padre Anchieta, em Jundiaí, da Universidade Paulista, a Unip, da FUPESP, em Paulínia, e também da Faculdade de Jaguariúna e da Policamp. Glauco, a gente ficaria aqui mais um bom tempo batendo muito legal, papo, infelizmente. Adorei te conhecer pessoalmente, muito legal. A decepção não foi tão grande assim, a vida é bem pior, né, galera? Muito legal. Obrigadaço, viu? Obrigado. E pra galera aí de casa, um ótimo final de semana e até o próximo Woody Show. Olha, acabei derrubando o seu microfone, né? Coisas de Woody, esquece, tá? Obrigadaço. Obrigado mesmo, viu? Imagina, essa fala é nossa.